Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. No vídeo de hoje vamos abordar a crise que se anuncia para a Europa, a teoria do caos e o que o profeta Daniel disse em seu livro. Ele já previa o fim da União Europeia, portanto 3 temas no vídeo de hoje. Não pretendo dar aula de economia para ninguém, só explicar para os afegãos médios como isso pode afetar o Brasil e sua vida no supermercado. A União Europeia é uma união econômica e política de 27 Estados-membros independentes e situados na Europa, por óbvio. A União Europeia tem as suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, e na Comunidade Econômica Europeia, CEE, formada por 6 países, inicialmente em 1957, a Alemanha Ocidental, a Itália, a Bélgica, Países Baixos, a atual Holanda, e Luxemburgo, e a França, 6 países. A União Europeia atua através de um sistema de instituições supranacionais independentes e de decisões intergovernamentais negociadas entre os Estados-membros. As instituições da União Europeia são a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e o Banco Central Europeu. O Parlamento Europeu é o único órgão diretamente eleito a cada 5 anos pelos cidadãos da União Europeia. A União Europeia instituiu um mercado comum através de um sistema harmonizado de leis aplicáveis a todos os Estados-membros. As políticas da União Europeia têm por objetivo assegurar a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, legislar sobre assuntos comuns na justiça e manter políticas comuns de comércio, agricultura, pesca e desenvolvimento regional. A zona do euro adotou como união monetária a moeda euro em 1999 e atualmente é adotada por 19 Estados-membros. A base da moeda a única europeia, o euro, foi o marco alemão, pois a Alemanha é a economia mais forte do bloco, era e ainda é. Ou seja, se cair a Alemanha, acabou a Europa. Em 2008 e 2019, a União Europeia já passou por uma crise econômica. A crise da dívida pública europeia, muitas vezes referidas como a crise da zona do euro, foi uma crise financeira que tornou difícil ou mesmo impossível o pagamento ou o refinanciamento da dívida pública sem a ajuda de terceiros, ou seja, de outro Estado. Foi o resultado de um aumento dos níveis de endividamento do governo e de entidades privadas em alguns países europeus. Itália, Portugal, Irlanda e, mais profundamente, o caso mais conhecido, a Grécia. Na Grécia, os insustentáveis compromissos salariais do setor público e de pensões impulsionaram o aumento da dívida pública. Um dos principais problemas da estrutura da zona do euro, para vocês entenderem, enquanto união monetária, é que não existe uma união fiscal, ou seja, eles têm uma mesma moeda, mas eles não têm um sistema tributário e fiscal único, o que contribui para uma crise e limitou a capacidade dos líderes europeus de encontrar uma resposta. O pessoal quer adotar uma moeda única para o Mercosul, utilizando com base o real. Também estão falando aí de uma moeda única para os BRICS, também está em pauta ultimamente. Aí você pensa que você tem a sua moeda, o Brasil cobra 10 de imposto e tem 8 de gastos públicos, ou seja, está com as contas bem controladas. Aí você tem um país que nem a Argentina, que cobra 8 de impostos e gasta 30 em gasto público, ou seja, um Estado com as contas totalmente fora de ordem. Vocês iam gostar? Pois é, eu acho extremamente perigoso, economicamente falando, essa adoção de uma moeda única. É o que aconteceu na Europa, por exemplo. A Alemanha tem as contas todas em dia, os impostos todos cobrados certinho, pagos pelo contribuinte alemão, e daí você pega um país que nem a Grécia, que gastou até não poder mais. Nessa primeira crise, a solução foi o Banco Central Europeu, o BCE, reduzir as taxas de juros e proporcionar créditos superior até 1 trilhão de euros para manter os fluxos monetários entre os bancos europeus. Quando dizem Banco Central Europeu, entendo a Alemanha e um pouquinho da França. Deutschland offizielle Sponsor der Europäischen Union. A Alemanha é o patrocinador oficial da União Europeia. Ou seja, a Alemanha emprestou dinheiro para a Grécia manter suas contas públicas em dia e não quebrar. Por que eles não querem que quebre? Porque um país quebrando vai levar todos os outros, e aí começa um dominó caindo atrás do outro. E com a Pandis em 2020, os bancos centrais de todo o mundo, incluindo o europeu, Brasil, Europa, fizeram o quê?
Imprimiram muito dinheiro para dar para a população e manter a economia funcionando enquanto todo mundo ficava em casa. Quem não assistiu meu vídeo, o Gás Russo 2.0 e a inflação, assista que eu explico um pouco melhor o fenômeno da inflação. Mas basicamente, com muito dinheiro disponível no mercado, sem aumentar a produção, o resultado disso tudo é a inflação. É o preço do fica em casa, a economia, a gente vê depois. O que resultou numa disparada de preço de combustíveis, alimentos, energia, etc., que a gente está vendo, né? E está assim no mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil, Europa. Você até pode não gostar do atual presidente, já falei, eu mesmo não concordo com muita coisa que ele faz, mas não tem como pôr isso na conta dele, né? Todos os governos fizeram isso. Falar que a inflação é culpa só dele é demagogia eleitoreira, né? É querer duvidar da inteligência do eleitor. A Alemanha e a Inglaterra com 9% de inflação vai falar que a culpa é dele também, né? Afinal, ele é o presidente da Alemanha e da Inglaterra. Dá licença, né? E qual a principal ferramenta dos governos para conter a inflação? Aumentar os juros, porque isso diminui o dinheiro circulante, então, em tese, tem mais produto sobrando e menos dinheiro. E é natural que o preço caia, porque não tem ninguém querendo comprar. Então, o pessoal que produz vai fazer o quê? Diminuir o preço, né? Na hora da revenda. Essa menor competição pelos produtos do mercado acaba diminuindo a inflação. O problema é que, com os países totalmente endividados, se o Banco Europeu decidir aumentar os juros, vai aumentar a dívida desses países, né? Porque a dívida dos países é atrelada à sua taxa básica de juros. O Brasil começou cedo a subir os juros. Já estamos em 13% mais ou menos e a inflação em 11,89%. Está ruim? Lógico que está, né? Ninguém quer uma inflação de 11,89%. Mas se não estivéssemos feito isso, estaríamos muito, mas muito pior. E como eu falei, é um fenômeno global. O único problema é que toda vez que você aumenta a sua taxa de juros, você aumenta o valor da sua dívida, pois ela está diretamente ligada com a taxa de juros. Os Estados Unidos também já começaram a aumentar, né? E a Europa, por enquanto, nem aí, né? Porque se subir os juros, é o que eu falei, esses países endividados da União Europeia quebram tudo de novo. E dessa vez o Banco Central Europeu, né, a Alemanha, não vai ter como imprimir mais euro para emprestar para esses países e resgatá-los. A economia já estava mal. Somado a tudo isso, temos ainda o conflito do país que começa com U com o país que começa com a letra R, né? O YouTube não gosta que fale. Que resultou em sanções catastróficas por parte da União Europeia e os membros da OTAN ao país que começa com a letra R. Vocês sabem qual é. O problema é que a União Europeia, principalmente a Alemanha, que é o motor da economia europeia, né, o patrocinador oficial da União Europeia, o terceiro ou quarto PIB do mundo, é extremamente dependente do gás que vem daquele país, 55%. Imagine se o pudinzinho resolve cortar de vez o gás. Acabou a Alemanha, acabou a União Europeia. E se vocês verem o gráfico do preço da energia na Alemanha, parece um gráfico de criptomoeda, né? Um negócio exponencial, assim, parece um foguete. A Itália, a terceira maior economia da zona do euro, também está passando por uma crise hídrica, não tem água para regar as plantações, né? O verão lá está sendo muito quente e seco. E também eles não conseguem produzir energia hidrelétrica. E qual é a alternativa? Usar usinas termoelétricas, que são muito mais caras, muito mais poluidoras e que usam o quê? Carvão. E o carvão vem principalmente da onde? Da onde? Daquele país que começa com a letra R. O governo alemão já falou que não vai ter como subsidiar mais a energia que vai repassar o valor para os consumidores, né? É sempre assim. Não bastasse todo esse caos de alta de preço, alta de energia, escassez de combustíveis, o governo da Holanda, né, teve uma ideia brilhante. Na terça-feira, 28 de junho, os legisladores holandeses decidiram que é hora de reduzir as emissões de poluentes como óxido de nitrogênio e amônia em 50% até 2030. As reformas incluem reduzir a criação de gado e estimular a compra de fazendas cujos animais produzem desestimular, né, a compra de fazendas cujos animais produzem grandes quantidades de amônia. Insatisfeitos com a proposta ambiental, os agricultores bloquearam as ruas e estradas que dão acesso aos supermercados. Alguns portos também foram bloqueados por pescadores. O Sri Lanka tentou fazer igual, uma agricultura verde, orgânica, livre de pesticidas e fertilizantes, e olha o que deu. Diminuiu a produção drasticamente, o povo passando fome, e no melhor estilo Revolução Francesa e os sans-culottes, invadiu o palácio do presidente, que fugiu para Singapura e renunciou. E já havia acontecido em movimentos semelhantes na França, pela alta do preço do diesel para os tratores. Na Itália, a Alemanha, os agricultores também estão parando, juntando
a esse movimento dos agricultores holandeses, realmente foi uma decisão brilhante do governo holandês. É tanta burrice que só pode ser estratégia. Depois eu que sou o comedor de capim. Meus parabéns a esses líderes, viu? Eu acho que o próximo passo para diminuir a poluição vai ser, né? É isso mesmo que vocês entenderam, né? Porque é o próximo passo, né? Porque estão mandando o pessoal já está passando fome, já está sem comida, vai criar mais regras, mais barreiras para a produção de alimentos, né? É mais fácil fazer isso aqui diretamente. É tipo você estar sem dinheiro para comprar comida e pedir um empréstimo do banco para comprar uma bolsa. Tudo na vida é uma questão de perspectiva e prioridades, né, pessoa? A prioridade não é pôr comida na mesa do povo, alimentar as pessoas. Não, não, não. A preocupação agora é reduzir o nitrogênio. Resumo da ópera: Europa em caos, greve de petroleiros na Noruega, alta do combustível, né, devido às sanções contra aquele país que começa com a letra R, protesto dos agricultores, ou seja, menos comida na mesa, inflação descontrolada, crise energética, crise dos imigrantes que estão saindo daquele país que começa com a letra U, crise na indústria alemã, no setor químico e automobilístico, porque estão sem gás. É igual, já falei, a Alemanha propor essas sanções é igual o diabético dependente de insulina, querer parar de comprar insulina porque ele não gosta da cara do único farmacêutico na cidade. Beleza, pode parar, mas vai morrer, não vai ter como. O CEO do Citigroup, o segundo maior banco dos Estados Unidos, Jane Fraser, disse estar convencida de que a Europa está caminhando para uma recessão. Ah, tá. E eu com isso, Clint? Tá lá na Europa e eu com isso? Pessoas, a gente vive um mundo globalizado. Os países são muito mais unidos, dependentes, conectados com os outros, né, uns com os outros, do que eram há 30, 50 anos atrás. E o Brasil não é nenhuma ilha, não é a Coreia do Norte, nem Cuba isolada do resto do mundo. A Europa passando por apuros, é lógico que vai respingar aqui na gente. Em 2021, o terceiro maior importador de produtos agrícolas do Brasil foi quem? Foi quem? A União Europeia. E como todo mundo sabe, o agro é tech, o agro é pop, né? O agro é tudo. E o Brasil é um grande fazendão que por acidentes conseguiu se industrializar, né? 27,4% do PIB brasileiro vem do agro. Então não é fechar os olhos, né? E não tô nem aí para o que acontece na Europa, né? Não é assim, pessoas. A crise vai afetar a gente. É a teoria do caos aplicada na prática. E o que vem a ser a teoria do caos, Clint? Segundo o tema do vídeo de hoje. Teoria do caos está presente em tudo que nos cerca e é a base do efeito borboleta. A ideia central da teoria do caos é que uma pequena mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes, absolutamente desconhecidas no futuro. Tais eventos seriam praticamente imprevisíveis, ou seja, caóticos. É só dar uma olhada nos fenômenos mais casuais da vida para notar que essa ideia faz sentido. Imagine que no passado você tenha perdido o vestibular da faculdade dos seus sonhos porque um prego furou o pneu do ônibus que você estava, ou do seu carro. Descontrolado, né? Você fica desolado, mas você vai lá, presta o vestibular em outra faculdade, que não era a que você queria inicialmente, e passa. Então as pessoas com quem você vai conviver serão outras, seus amigos vão mudar, os seus amores vão ser diferentes, provavelmente sua esposa vai ser outra, seus filhos, seus netos, etc. Né? Vão ser outros do que eram antes desse fenômeno do pneu furado acontecer. No final, sua vida se alterou por completo e tudo por causa de um pequeno prego no pneu, nessa nova sequência de eventos. Essa teoria do caos foi descrita no início da década de 1960 pelo meteorologista norte-americano Edward Lorenz, que fenômenos aparentemente simples, como um prego no pneu, têm um comportamento tão caótico quanto a vida. O efeito da retroalimentação do erro foi chamado mais tarde por Lorenz de efeito borboleta, ou seja, existe uma dependência sensível dos resultados finais às condições iniciais da alimentação de dados. Assim, havendo, por exemplo, uma mínima distância entre dois pontos, mesmo que seja pequena, né, meu dedo aqui, se eles forem ao longo do tempo, mesmo que vagarosamente, seguindo em frente, né, uma pequena mudança do ângulo do meu dedo de 1 grau, chegar lá no final do tempo, eles vão estar completamente separados, irreconhecíveis. Normalmente esse efeito é ilustrado com a noção de que o bater de asas, né, de uma borboleta num extremo do globo terrestre, né, pode provocar uma tormenta no outro lado do planeta. Resumindo para o comedor de capim aqui entender, um agricultor alemão que comeu uma salsicha estragada, teve uma diarreia, não foi trabalhar, leva ao aumento dos produtos agrícolas na Alemanha, faz uma crise econômica na Alemanha, e isso vai respingar o quê?
no Brasil. O Brasil se endivida, tem que fazer medidas de austeridade e acaba influenciando até na sua aposentadoria. Isso é a teoria do caos e o efeito borboleta. Uma coisa que parece pequenamente simples pode gerar o caos ao longo do tempo. E por último, o que as profecias de Daniel dizem sobre a União Europeia? O livro não menciona explicitamente a União Europeia, mas todos os teólogos concordam que o livro se refere à Europa, ao Império Romano reerguido, ressurgido. Na figura da estátua presente no sonho de Nabucodonosor, Daniel, um judeu cativo na Babilônia após a destruição de Jerusalém, um dia foi chamado na presença do rei Nabucodonosor, o rei dos babilônios, para interpretar um sonho perturbador que ele tivera e nenhum dos sábios da Babilônia conseguia lhe fornecer a interpretação correta. O rei sonhou com uma estátua, abre aspas. Cabeça daquela estátua era feita de ouro, o seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e parte barro. Estavas vendo isso, e quando uma pedra foi cortada sem auxílio da mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como as eiras do estalo, e o vento levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou de grande monte e encheu toda a terra. Daniel, capítulo 2, versículos 32 a 35. Com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze ou cobre, depende da tradução, as pernas de ferro e os pés parte ferro e parte barro. Seguido de uma pedra que veio do céu, destruiu a estátua, que virou pó e foi levada pelo vento, até que permaneceu somente a pedra lá. A interpretação dada por Daniel, com a bênção do Senhor, foi a cabeça de ouro, seria o Império Babilônio e o próprio rei Nabucodonosor. Depois dele levantaria-se outro reino, porém inferior ao reino de ouro, que seria um reino de prata. O terceiro reino de bronze, um reino que dominaria toda a terra. O quarto reino seria um reino de ferro, que seria forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele também se esmiuçará e fará em pedaços. Daniel, capítulo 2, versículo 40. O quinto reino, parte ferro, parte barro, abre aspas, e quando ao que viste os pés e os dedos em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram parte ferro e parte barro, assim como uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel, capítulo 2, versículos 41 a 43. E por último, a pedra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre, de maneira que viste que do monte foi cortada a pedra e sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Daniel, capítulo 2, versículos 44 a 45. Para os judeus, a pedra seria o próprio reino de Deus, que sobrepujaria todos os demais reinos e permaneceria firme e sólido para a eternidade. Para os cristãos, a pedra seria Jesus, que traria consigo o eterno reino de Deus, na sua volta, o mais forte de todos os reinos, que jamais seria consumido e destruído, ou seja, também eterno. Mais adiante, no livro de Daniel, ele sonha com 2 animais. Dessa vez é Daniel, não é o rei que sonha. Com 2 animais. Primeiro, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último, viu que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Daniel, capítulo 8, versículos 3 e 4. Esse era o reino dos Medo e Persas. O chifre mais alto era os persas, o império que durou mais tempo que o reino dos Médios. Eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Daniel, capítulo 8, versículo 5.
Viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Daniel, capítulo 8, versículo 7. Esse era o Império Macedônio de Alexandre o Grande, que conquistava o mundo sem se estabelecer em um local, ou seja, sem tocar os pés no chão, igual disse Daniel. E o bode se engrandeceu de sobremaneira, mas estando na sua maior força, ou seja, no seu auge, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar subiram outros 4 também insígnias. Daniel, capítulo 8, versículo 8. O Império de Alexandre, ele, no seu auge, ele não foi conquistado, ele se fragmentou em 4 após a morte de Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande. E foi dividido entre seus 4 generais, os 4 chifres menores que substituíram o único chifre grande. Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, após a morte do imperador em 323 a.C. Como Alexandre não determinou nenhum herdeiro, né, não deixou herdeiro, seus generais guerrearam entre si pelo domínio do império e o dividiram. Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia e a Grécia, Lisímaco parte da península da Anatólia, atual Turquia, e da Trácia, e Seleuco com os territórios da Mesopotâmia e do Império Persa. O Império Persa e o Reino Grego estão explicitamente escritos no livro de Daniel, traduzidos, né? Na verdade não traduzidos, né? Versados, né? O anjo Gabriel trouxe essa informação para Daniel no capítulo 8, versículos de 20 a 22. O arcanjo Gabriel deu a interpretação do que seriam esses animais que Daniel sonhou. E no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações e fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel capítulo 8, versículos 23 a 24. E por fim, dos 4 chifres do bode, um muito pequeno crescerá mais que os outros. No fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, né, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Ele se fortalecerá, né, o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, ou seja, o que quiser, e destruirá os poderosos e o povo santo. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem a mão será quebrado. E biblicamente falando, pessoas, quem é o povo santo? O povo escolhido pelo Antigo Testamento? Os judeus. E quem tentou derrotar eles e quem se levantou contra o príncipe dos príncipes, né? O Jesus, o Cristo? O Império Romano, lógico. Então, isso aí todo mundo sabe, é histórico. Será destruído sem a mão. O Império Romano ruiu, ele não foi derrubado ou conquistado por uma outra força maior, ele implodiu. Né? Outra prova de que o 4º reino é um Império Romano, abre aspas, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Daniel capítulo 7, versículo 25. E quem destruiu o Santo dos Santos, né, o local mais santo de todos, onde a presença do próprio Senhor descia até a terra para se comunicar com os homens, no Templo de Salomão. Os romanos, novamente eles, em 70 depois de Cristo, mesmo que você seja ateu, isso é um dado histórico, realmente ocorreu. O Império Romano destruiu o Templo de Salomão em 70 depois de Cristo. Resumindo, a estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito e braços de prata, o 2º reino, e o carneiro de 2 chifres, o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze, e o bode com um chifre único e grande. O reino de bronze que dominará o mundo inteiro. O sucessor do Império Medo-Persa, que foi o Império de Alexandre o Grande, os gregos. O bode com 4 chifres, né, seriam os 4 generais de Alexandre que assumiram o seu império após a sua morte. As pernas de ferro, o 4º reino, o pequeno chifre que cresceu e dominou os demais. Né? Forte como ferro, que quebrará e despedaçará tudo. Né? E quem foi esse? Né? O Império Romano. E o 5º reino, os pés de ferro e barro que não se misturam, não fazem liga. Misturar-se-ão como semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel capítulo 2, versículo 43. Será o reino dividido. Isso significa que o reino representará a forma de governo em que se encontra a sociedade humana dividida, com alguns reinos fortes, como o ferro, e outros frágeis, como o barro, né, que tentam se unir, mas não
conseguem criar uma liga. E quem surgiu após a queda do Império Romano, pessoas? A Europa. Né? A Europa, na verdade, estava lá. Né? Surgiram os vários reinos bárbaros, dezenas de reinos bárbaros após a queda do Império Romano. Por exemplo, a Gália virou a França, a Germânia virou a Alemanha, a Espanha virou Espanha. E estão até hoje aí fragmentados, nunca voltaram a ser um reino único. Tentaram diversas vezes se unir, mas não conseguiram, né, por atitudes humanas. Né? Exemplo, Sacro Império Romano Germânico, de Carlos Magno, tentou unir a Europa, não conseguiu. Napoleão tentou unir toda a Europa continental, né, não conseguiu. As famílias europeias tentaram unir a Europa com casamentos consanguíneos, todos os netos, né, da Rainha Vitória tentaram se unir, nem pela união familiar não conseguiram, um guerreou contra o outro. A União Europeia, né, esse bloco econômico, político, tentou unir a Europa, não conseguiu, senão haveria o Brexit. As profecias de Daniel estão aí, pessoal. Quem tiver curiosidade, leia, é um livro pequeno, né, o livro de Daniel na Bíblia não é grande, é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um grande abraço e tchau!